O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Está começando mais uma edição dessa parceria de longa data entre a Central 3 e o trio Ternura de Outrora. Comigo estão Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein, tanto na ordem alfabética quanto dos quadradinhos. Eu que estou apresentando, eu teria que estar depois do Leandro Stein, mas já que eu citei aí a ordem, é essa formação que temos para hoje, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, 8/8. Ô Bruno Bonsante, qual foi o seu camisa 8 favorito? Essa é barbada, né? Essa foi fácil. Obrigado pela bola levantada. Acho que foi o camisa 8 do Liverpool durante muitos e muitos anos. E você, Leandro Stein? Cara, eu preciso pensar porque eu sou ruim de associar os números, mas a posição 8 é uma das que eu mais gosto e acho que uma das minhas camisas preferidas do São José é exatamente uma que é com o número 8. Assim, porque da coleção pessoal. Geralmente vendem número 10, né, número 9, consegui achar 8, me deixou muito feliz e é um dos modelos mais bonitos, então acabo fazendo parte dessa coleção. E Felipe Lobo, camisa 8 aí, que vem na sua mente? Olha, difícil. Eu vou citar um que eu não vi, mas que todo mundo aqui viu depois, que é o Sócrates, que talvez seja um dos grandes 8 da história, né? É um dos que certamente mais marcou, mas assim, um que eu gostava, e eu sei que nós entramos em uma certa discordância nisso, no nosso time, Matias, um que eu gostava muito era o Kaká. Sim. Porque eu também gosto muito do número 8, e ele vestia a camisa 8 no São Paulo, depois vestiu no Brasil também, né, em 2006, e depois ele passou a vestir a 10 no Brasil, né, porque o Dunga quis dar mais importância pra ele. O Dunga que era 8 também. Dunga que era 8 também, o 8 de 94, né? É o 8 do capitão do Tetra, então tem muitos números 8 bons, né? E eu gostava muito do Ibra, que vestiu a 8 na Inter, né? Curiosamente, né? Porque ele não era 8 de função, mas ele era 8 de camisa. Ele vestiu várias camisas também ao longo da carreira, né? Sabe que o meu 8 é a senha do meu Wi-Fi aqui, né? Era 12 antes, mas aí coisas aconteceram e não tem nada a ver com qualidade como comentarista, e aí eu troquei a senha. Entendi. Assim como o Leandro Stein, a camisa mais especial que eu tenho na minha coleção do São Paulo, daí no caso, é uma camisa 8 do Renato Pé Murcho, do começo dos anos 80, com o fornecedor esportivo era Lecoque, camisa de algodão. Essa daí essa é linda, hein? É relíquia demais. Essa eu nem uso mais, até porque também não serve. Mas essa é igual a minha camisa do Tetra, Matias. Eu tenho ainda a camisa. Mas, né, era 94. Eu tinha 10 anos e era magro igual um varapau, né? Então não essa vai tá servir. guardada, né? Mas sabe quem era um 8 muito bom também no nosso time? Perdão por São Paulinizar muito. O Muricy, né? Muricy também. Jogava com a 8. Em geral, ele jogava com a 8 no camisa São Paulo. 8. Foi um grande 8 do São Paulo. Josué também, enfim. Josué. E restaram 8 clubes na Copa do Brasil. Olha só. E o São Paulo não é um deles, né? Porque, gancho profissional, viu? Essa foi de improviso, viu? Porque eu pensei agora. E houve toda uma construção. Foi uma construção meio Guardiola, com, né, passes pro lado, com tranquilidade. Assim, não foi tipo um contra-ataque, né? Não. Foi uma construção de jogada trabalhada mesmo. Mas o São Paulo não é um dos 8, até porque quem ouve o meio-campo já sabia, né? Que o São Paulo não costuma se dar bem contra o Atlético Paranaense em mata-matas, né? E foi o que acabou acontecendo na Arena da Baixada. É curioso porque o São Paulo ganhou o principal mata-mata da história desse confronto, que foi a final da Libertadores,
Mas o Atlético fez uma excelente provocação, acho que é justa, faz parte do jogo, que é, depois do jogo colocou, a gente sabe porque eles não gostam de jogar aqui, né, e tal, fazendo referência que o São Paulo não jogou lá em 2005, né, naquela polêmica porque o regulamento não permitia, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Mas assim, tem um ponto aí, né, Matias, porque o gol que tomou no Morumbi... Sim. Já tinha deixado uma sensação muito ruim, né? Porque o São Paulo tinha jogado para fazer os 2-0, talvez até um gol a mais, e toma esse gol no final que piorou muito a situação, né, do confronto, e esse jogo em particular, acho que dá para dizer que foi o pior jogo do ano de São Paulo. E olha que fez jogos bem ruins. Sim. Nesses últimos meses. Vinha numa sequência muito boa, né? Desde que o Crespo assumiu, o que até me surpreende um pouco pela mudança, assim, e por tudo que a gente tinha visto do Crespo antes. Embora ele pareça ser um bom técnico, fez um bom trabalho no Al-Ain, mas pegar esse time do jeito que estava. E o Atlético Paranaense, claro, acabou aproveitando que tinha um jogador a mais, né? Teve a expulsão do Rafael no começo, e acho que isso sem dúvida pesa. Mas eu acho que mais do que a expulsão, que eu vi muita gente colocar muito na conta disso, que claro que é um fator importante, mas o nível de atuação do São Paulo no jogo foi muito ruim. Assim, o São Paulo não só não ameaçou, como ficou... não ameaçou no ataque, né, de empatar o jogo, como ficou muito mais próximo de ser eliminado no tempo normal. Abdicou de jogar, né? Assim, porque nem tentou uma reação, claro, desmontou, né, todo o esquema pensado pelo Crespo, mas já tinha começado o jogo bastante nervoso também, né? O Bobadilla já tomou um cartão logo no começo, né? Tipo, o campo tava meio escorregadio também, tava um jogo mais físico, mas eu até li uma análise antes do jogo, né, do Renato Rodrigues, falando que o Crespo tem apostado muito na marcação individual, e quando você perde, né, um jogador, era o goleiro, mas acabou sendo substituído, teve que sair um jogador de linha, no caso o Rodriguinho, que já vinha avariado, né, do outro confronto, o São Paulo ficou perdido em campo, né? A minha sensação, Matias, é que o time, o técnico e o time, assim, o clube, tratou esse jogo como um jogo de menor importância. Aí a minha dúvida é se considerou que a Copa do Brasil não é uma prioridade ou se imaginou, e talvez seja um pouco das duas coisas, que não precisaria de 100% para eliminar o Atlético, que hoje, embora o Atlético Paranaense seja um clube de importância nacional nos últimos anos, hoje é um time de segunda divisão, né? E não vive um bom momento, né? É um time de meio de tabela de segunda divisão. Não sei se considerou que precisaria poupar, enfim, precisaria tirar um pouco o pé. A minha sensação foi essa, tá? Vendo o jogo, eu achei que primeiro pela escalação e também pela postura em campo e tudo mais, me deu uma sensação que o time entrou controlando, achando que poderia controlar. Tanto que é isso que você falou, assim, não teve aquele momento de desespero, né? Eu fiquei com a sensação que o São Paulo não ficou se sentindo ameaçado como deveria ser sentido, porque você assistindo o jogo, a sensação era que o Atlético poderia vencer e poderia eliminar no tempo normal, talvez. É que o Atlético Paranaense hoje é um time muito mais fraco do que era quando ganhou a Copa do Brasil. Não é um time tão ameaçador como já foi. Mas mesmo sendo um time de meio de tabela de Série B, e acho que ficou claro no jogo por que o time é um time de meio de tabela de Série B... A segunda pior defesa também, né? Que o São Paulo não soube aproveitar disso. Não soube aproveitar. Apesar de ter mostrado que não é um grande time do Atlético Paranaense, talvez o pior dos últimos 15 anos do Atlético. Eu diria tinta. Eu acho talvez desde 96, lá quando voltou à primeira divisão, não tinha um time... E o time que subiu era muito bom, né? Que era o time do Zé e do Paulo Henrique. Então teria que ser antes desse time até. É um time muito fraco e que mesmo assim foi bem melhor e eu acho que mereceu a classificação. Claro que nos pênaltis e tal tem muitas questões ali. Muita gente questionou por que o Jandrei bateu, mas porque o Santos fez ótimas defesas. O Sabino bateu. Então, é difícil, mas Santos foi muito bem, fez 3 defesas muito boas. Ele que é um personagem com uma história muito cheia de altos e baixos, saiu do Atlético para ir para o Flamengo, foi muito bem no Flamengo até perder a posição e aí entrou em desgraça e
nunca mais voltou. E agora no Atlético de novo faz uma grande classificação importante para o Atlético, não só financeiramente, claro que é um time de Série B hoje, mas porque continua mostrando que apesar do momento ser muito ruim do time, talvez nem consiga subir de volta para a Série A, mas é um time que continua aproveitando a chance, aproveitou que o São Paulo entrou fraco no jogo, entrou muito mole, e não mostrou futebol e eliminou. Não sei se vai conseguir ir muito além disso, porque o time realmente é o pior desses classificados, mas acho que fica uma lição para o São Paulo, porque São Paulo mereceu ser eliminado. Acho que no primeiro jogo merecia um placar melhor, mas nesta segunda partida mereceu ser eliminado, e eu não individualizaria, porque colocar tudo na expulsão do Rafael me parece minimizar o problema que foi o time como um todo, que não atacou, não defendeu bem. Se o time do Atlético fosse um pouquinho melhor, tinha ganhado o jogo no tempo normal. Então, acho que fica essa lição que, apesar do ótimo momento no Brasileiro, o time mostrou uma fraqueza aí que não me parece muito saudável para jogos desse tamanho, né? E a própria expulsão do Rafael é fruto de uma falha coletiva da defesa, né? Isso tem que ser lembrado também, né? E quase simultaneamente, né, tivemos o duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV, reedição, né, da final do ano passado, só que dessa vez a sorte sorriu pro Galo ao invés do Mengão. Bom, esse segundo jogo em especial foi um jogo memorável, né? Acho que fica aí para história desse clássico supraestadual, né? Se a gente pode chamar assim, porque é um confronto de muita rivalidade. Pela maneira como o Flamengo conseguiu reagir no primeiro tempo e teve domínio, né? E acho que isso é um ponto importante até que a gente tinha discutido na ida, que pelas condições que o Flamengo tem de elenco, enfim, de um momento mais estável pelo Atlético Mineiro, era bem possível que conseguisse devolver a derrota na ida, e foi o que aconteceu, né? Porque o primeiro tempo ele correspondeu bem, e a jogada do Everton Cebolinha também, o passe do Plata, a jogada do Cebolinha acaba sendo sensacional. E o segundo tempo acho que entregou, mesmo sem gols, um dos melhores tempos do futebol brasileiro nesse ano, né? Porque foi um 0-0 dos mais interessantes, assim, pelas alternativas dos dois times, pela maneira como o Atlético Mineiro tomou a iniciativa para buscar o empate, pela maneira como o Flamengo teve até mais o contra-ataque, os dois times buscaram o resultado, tiveram chances, enfim, jogaram de peito aberto. Foi um jogo muito divertido de se assistir, e aí nos pênaltis prevaleceu a competência do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, enfim, vinha de uma disputa problemática contra o Bucaramanga, né? Mesmo passando na Copa Sul-Americana, e buscou essa virada, né? O Everson mais uma vez fez a diferença, tanto ao pegar o pênalti do Samuel Lino quanto ao converter, né, a cobrança decisiva do Atlético Mineiro, conseguiu compensar a defesa do Rossi contra o Júnior Alonso. O Wallace perdeu o pênalti, ele acaba sendo um grande personagem desse confronto, né, porque ele quis provocar os caras do Atlético Mineiro, e foi até engraçado a maneira como os caras do Atlético Mineiro acabavam revezando na hora de partir para cima dele. E nesse jogo eu até achei ele mais centrado, né? Ele fez uma boa partida com bola rolando para conseguir aturar, enfim, essas provocações dos caras do Atlético Mineiro também, esses empurrões que ele tomou, mas na cobrança acabou indo muito mal, né? Isolou, mas assim, acho que olhando pro 180 minutos, pro Flamengo, o grande pesar, acho que mais do que a derrota nos pênaltis, acaba sendo a derrota no Maracanã, pela dificuldade ali de converter as chances, né? Pelo desacerto do time, pelos novos contratados que entraram no segundo tempo. Acho que acabaram sendo 90 minutos perdidos nesse confronto, que acabaram custando caro para o Flamengo, né? E 90 minutos perdidos não só na questão do placar, mas pensando no tempo, né? Que o Flamengo poderia ter corrido atrás de uma situação mais favorável, mas o Atlético Mineiro foi competente, né? No Rio conseguiu aproveitar de uma bobeira, conseguiu se proteger com competência. Acho que o segundo tempo em Minas é o que mostra mais méritos do Atlético, né? De fato, por não
esperar o Flamengo, por não jogar pelos pênaltis. Foi um time que partiu para cima, que quis o resultado, que teve chances para conseguir, enfim, resolver esse jogo com bola rolando. E o Atlético, eu acho que sai fortalecido, assim, pensando na sequência da competição, né? O Atlético é o campeão mais recente da Copa do Brasil entre todos os times ainda vivos, embora seja uma situação atual do Atlético Mineiro que gere desconfiança, né? Tanto pela dificuldade de regularidade do time quanto sobre as discussões, enfim, de bastidores. Mas o Atlético tem um elenco forte, tem jogadores para decidir, tem caras acostumados a conquistarem títulos pelo clube, né? Pensando no Everson, no Hulk, enfim, em jogadores tarimbados nesse sentido. Acho que o Atlético acaba dando um passo à frente nisso, especialmente depois de oitavas de final, em que os dois perenes candidatos do futebol brasileiro acabaram saindo, né? Ainda que as aleatoriedades na Copa do Brasil sejam maiores, que Flamengo e Palmeiras não tenham um domínio tão grande na Copa do Brasil como acontece no Campeonato Brasileiro ou mesmo na Libertadores durante os últimos anos, né? Se a gente fizer esse recorte aí dos últimos 6 anos, mas são dois candidatos claros à taça que acabam de fora, né? E para isso o Atlético Mineiro cresce, o próprio Botafogo, que a gente pode falar mais, outros times crescem os olhos numa edição mais aberta da Copa do Brasil, sim, os dois desde as oitavas de final. Os jogadores do Atlético Mineiro comemoraram o fim da turbulência, né? Porque foram semanas turbulentas, os atrasos de salário, as notificações extrajudiciais, a ameaça de rescisão, o susto contra o Bucaramanga. Mas depois de tudo isso, né, o Atlético Mineiro chega aí no começo de agosto ainda vivo nas 2 competições de mata-mata que disputa, além do Campeonato Mineiro, que já foi campeão, então tá forte no mata-mata. No Campeonato Brasileiro tá longe da briga pelo título, né? Tá ali a se não me engano, uns 14 pontos dos líderes, mas acho que além da classificação, né, essa vitória pode servir como essa virada de chave no pós-mundial do Atlético Mineiro, que foi bem complicado, né? Antes do Mundial, o Atlético Mineiro estava numa sequência bem melhor de resultados. Depois do Mundial já perdeu 5 vezes, né? 2 dessas derrotas não tiveram consequência, que foram contra o Bucaramanga e contra o Flamengo, e ele passou nos pênaltis. Mas o momento claramente era pior depois do Mundial, e tenho certeza que o Atlético espera que essa seja uma vitória que mude definitivamente o momento do clube. E Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo são os únicos clubes remanescentes nos 2 mata-matas, né? Pensando nas competições continentais e na Copa do Brasil, né? O que no caso, né, de Fluminense e Atlético Mineiro é um problema para o calendário da CBF, né? Porque ainda mais o Fluminense, que tem muitos jogos ainda atrasados por conta da participação do tricolor das Laranjeiras na Copa do Mundo de Clubes. Botafogo, enfim, conseguiu mais uma vitória, né, diante do Bragantino. Já vinha com uma vantagem muito boa do Rio de Janeiro e na sua visita ao interior de São Paulo conseguiu uma vitória simples e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, também num momento bastante turbulento, né, que talvez a gente trate mais adiante, né, porque envolve aí muitos outros clubes também, né, do futebol internacional. Enquanto que o Bahia, que havia sido eliminado da Sul-Americana para o América de Cali, também não teve muita dificuldade na sua visita à Arena Pernambuco. Um empate sem gols garantiu a classificação do tricolor da Boa Terra para as quartas de final. Para pontuar o que eu já tinha falado no programa da sexta passada, é uma oportunidade grande para os dois clubes, né? O Botafogo, tanto para o título inédito, quanto o Bahia, que nunca chegou nem em semifinal de Copa do Brasil. Então, acho que nesse contexto são 2 equipes que saem fortalecidas e jogos mais abertos, né? O Botafogo pelo domínio que acabou tendo contra o Red Bull Bragantino, o próprio Bahia pelo adversário mais acessível, que é o Retrô. E o Botafogo, acho que, assim, pensando no que foi o confronto, né? E pensando, sobretudo, o que foi esse segundo jogo, acho que a grande notícia acaba sendo o Danilo, né? Porque, assim, que passe absurdo que ele deu na assistência para o Savarino, assim, um passe, uma tacada de sinuca, e a gente sabe do potencial dele,
sabe como ele é um cara que faz a diferença, né? Como fez nos tempos do Palmeiras, veio nessas relações do Botafogo um tanto quanto obscuras, né? Enfim, com o Marinakis, com o Nottingham Forest, mas é um cara que tende a agregar muito. Acho que num Botafogo que pretende se acertar agora com mudanças, enfim, com acho que uma troca de guarda considerável também, né? Pensando em jogadores importantes na conquista da Libertadores do Brasileiro que foram embora. Danilo chega já com cartaz para ser uma liderança técnica muito clara e não precisou de muito tempo para mostrar isso nesse jogo, né? E agora a gente fala, né, das partidas do horário nobre, né, do futebol brasileiro, quarta-feira, 9h30 da noite, a começar do empate do Fluminense diante do Internacional no Maracanã e, como havia vencido em Porto Alegre, também carimbou a sua classificação para a próxima fase. É muito duro pro Inter começar tomando um gol de uma falha tão dura assim, né? Assim, uma falha não é para acontecer, né? Nesse nível de futebol. E você vê como o jogador ficou muito chateado, né? E aí acaba cedendo um gol para um time que está sofrendo tanto para marcar seus gols, né? Acaba sendo muito pesado pro Inter. O Flu tem uma coisa que acho que ganhou um pouco de intensidade no ataque com a presença do Everaldo, né? O Everaldo consegue entregar mais fisicamente, porque o Germancano já desde o Mundial vinha um pouco perdendo rendimento mesmo. E acho que o Everaldo agora até tá chutando de tudo quanto é lugar, né? Tem sido mais, depois de ser muito criticado no jogo contra o Borussia Dortmund principalmente, né, que ele não chuta, né, tenta um passe, mas eu acho que ele cresceu de produção. É um jogador que não é nenhum craque, não tem a capacidade de fazer gols do Cano, mas hoje é um jogador que tem entregado mais. E o Inter tá com problemas assim, no ataque principalmente, né? Acabou empatando o jogo com o Alan Patrick num pênalti que foi batido 2 vezes, né? O Fábio pegou na primeira. Eu até acho que o adiantamento do Fábio, eu acho que aconteceu, assim, tecnicamente tá certo, mas é um rigor que a gente só vê no Brasil também, né? Assim, é muito raro você ver voltar, porque não foi nada também. Eu pelo menos não achei uma coisa escandalosa, assim, não é o Rogério Ceni adiantando, que se adiantava 2 passos para pegar a bola. Eu achei bem ok, assim, mas assim, não é que tá errado da regra, é que é uma dessas coisas que a gente vê acontecer mais no futebol brasileiro, né? No fim, o Inter empatou o jogo, mas precisava vencer, né, depois de perder em casa, e aí aumentou a pressão em cima do Roger. O time que tem sofrido, né, o desempenho do Inter não tem sido bom como um todo, e agora esse jogo de novo não consegue ter um rendimento ofensivo, principalmente, que era onde o time precisava mostrar algo, né, precisava fazer gols, precisava vencer o jogo, e eu acho que deixa uma sensação, mais do que a eliminação, que já era mais ou menos esperada, considerando que perdeu em casa, né? Então precisaria de um resultado muito difícil mesmo. Mas mais do que isso é que não passou nem perto, né? Não passou perto de classificar. Não deu um calor no Fluminense, que o Fluminense ficou. Esse 1-1, que, claro, parece pelo placar que um golzinho mudaria tudo e tal. Mas a sensação era que não ia mudar nada mesmo, né? Então, isso que eu acho que é pior pro Inter. É uma sensação de que o time não consegue ameaçar o adversário às vezes, né? E isso é algo... Acho que por isso que tem aumentado a pressão em cima do Roger, porque o time realmente parece que perdeu o rendimento. E olha que tem ótimos jogadores no ataque, né? Tem grandes nomes, inclusive. Mas o time não tem conseguido mostrar bom futebol ali no ataque, criar chances, pressionar. E isso tem sido um problema. E agora vamos para o derby, né? Um jogo também bastante movimentado, né? E com algumas polêmicas, né? Principalmente com a atuação extra-campo
do Felipe Melo, e um jogo que foi condicionado também, né, pela expulsão do Aníbal Moreno, e o Corinthians, que já havia vencido em Itaquera, conseguiu outra vitória diante do arquirrival e também se classificou, né, para as quartas de final. Confronto esse que nunca havia ocorrido na Copa do Brasil, né? Foi inédito os rivais paulistanos terem se enfrentado nessa competição. Antes da expulsão, o Corinthians tinha tido uma boa chance num escanteio, depois de uma finalização de fora da área também, mas o jogo mal havia realmente começado, né, para saber como é que estava ali o equilíbrio de forças. Depois da expulsão, assim, o Palmeiras, com 11 jogadores contra 11, tem dificuldades para criar. Com 10, completamente acaso. E aí, mesmo em casa, né, se vê tendo que correr atrás de um resultado com um jogador a menos, é muito difícil. E acho que o Corinthians fez um bom trabalho em limitar o máximo possível. Teve uma outra bola de bola parada, que o Palmeiras teve chance, com uma cabeçada do Gustavo Gomes, principalmente. Um lançamento para o Vitor Roque, que é muito representativo também dos problemas ofensivos do Palmeiras, porque ele recebe um lançamento, domina, fica de frente para o marcador, e aí tenta a jogada sozinho, porque não tem ninguém em volta dele. E demora muito tempo para alguém aparecer. Aparece só no segundo momento da jogada, quando ele já tentou, já recuperou, e aí já tá mais sem ângulo ainda, né? Então, acho que o Vitor Roque não veio bem para o Palmeiras, mas ele também não está sendo colocado numa situação muito favorável, né? Tendo que jogar desse jeito. E, de novo, claro, foi um jogo em que o Palmeiras tinha um jogador a menos, então, naturalmente, faltou um jogador, né? Assim, literalmente. E houve muitas críticas ao Abel por ter tirado justamente o Vitor Roque, né? Que era quem estava levando mais perigo para o Corinthians com essa desvantagem numérica, né? O Abel é uma outra conversa, né, inteira. Mas assim, pro Corinthians foi uma grande classificação. O Corinthians conseguiu marcar 2 vezes num escanteio. É a segunda vitória do Corinthians, né, sobre o Palmeiras nesse ano em partidas de mata-mata, né, na final do Paulistão e agora na Copa do Brasil. E num momento em que, no geral, né, o Palmeiras tem sido mais bem sucedido do que o Corinthians, isso sem dúvida significa muita coisa, sem falar que ser eliminado da Copa do Brasil não seria o fim do ano do Corinthians, que teria a vaga na Libertadores para buscar, mas não teria mais nada assim muito além disso, né? Porque já tá fora também da Sul-Americana, não tem chance de título no Brasileiro, tem chance muito pequena, né? Tem 15 pontos de distância para os líderes, então seria aquele ano em que você vai tentar chegar ali em 6º lugar. Então também tem isso nessa vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Assim, acho que a passagem do Dorival até agora no Corinthians não é a das mais inspiradas, né? Um time que muito forte na defesa, faz poucos gols, tem muitas partidas travadas, mas ele tá meio que conduzindo o barco e conseguiu essa vitória muito importante. Lá do Palmeiras, eu acho assim, os questionamentos ao Abel são perfeitamente razoáveis, né? Seja no micro, como devia ter escalado esse, substituído aquele, quanto no macro, porque o Palmeiras não joga bem faz bastante tempo. Acho que dá para você, pelo menos, estender essa fase a 1 ano e meio já. É um time que ainda consegue ser muito competitivo, consegue bons resultados satisfatórios, pelo menos, no geral, nem tanto em jogos grandes, mas consegue brigar, se classificar para Libertadores, pelo menos esboçar que é um candidato a título, mas o futebol em si faz muito tempo que a gente não vê um nível alto com regularidade. E aí o Palmeiras está nesse impasse que é difícil de lidar, né? Porque o Abel é um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, tem um trabalho aí de 5 anos, e a diretoria está acenando com mais uma renovação até 2027, mas eu não sei se nesse último ano e meio me passa a confiança de que é a decisão correta. Ao mesmo tempo, é muito difícil você só abrir mão de um treinador tão importante e competente que quer continuar no seu clube, né? Eu também não tenho a menor confiança na diretoria do Palmeiras para acertar a próxima decisão se ela abrir mão do Abel, né? Que é tipo, quem que vai vir pro lugar dele. Então é uma situação realmente bem complicada aí, mas no geral eu
tem uma sensação de fim de ciclo do trabalho dele. E só para salientar, assim, do lado do Corinthians, acho que mais importante do que o futebol em si, do que resultado e tudo, acho que é o fenômeno social que essa vitória acabou provocando, né? Não sei como é que estava o clima em São Paulo, sobretudo, mas aqui em Jacareí, por exemplo, a quantidade de fogos, a maneira como se comemorou esse resultado, próprio dia seguinte, né? A quantidade de gente que eu vi nas ruas com camisas do Corinthians, acho que tem um impacto grande no sentido de orgulho da torcida, né? Não só pelo peso do resultado, pelo clássico em si, pelo histórico do confronto, né? E o Palmeiras tem um histórico favorável contra o Corinthians, além dos limites do estadual, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em final de Brasileiro, se for pensar na Libertadores, enfim, o Corinthians acabou lavando a alma com essa classificação na Copa do Brasil e até por, assim, todos os indicativos, né? Se a gente fosse pensar nesse confronto, deixando de lado o fator clássico, que sempre iguala, era um Palmeiras com tantas e tantas razões para ser visto como favorito, né? E o Corinthians, no fim das contas, acaba vencendo o jogo em Itaquera de uma maneira emocionante, né? Porque foi um clássico aberto, enfim, deixando de lado discussões de arbitragem intermináveis. Foi uma vitória, acho que emocionante do Corinthians nesse sentido, e pelo jeito como acontece esse jogo de volta, né? Assim, tudo conspirou a favor do Corinthians, mas também é um jogo em que o Palmeiras acaba saindo fundido, né? Pensando nisso de discussão sobre continuidade do Abel, pensando até no destempero do Palmeiras em certos momentos do jogo. Acho que todo esse clima também infla mais o ego do Corinthians, né? E acho que é uma questão muito mais de pensar em continuidade, né? Não pensar necessariamente em continuidade de trabalho ou em perspectivas de título, mas pensar naquilo que representa na história do Clássico, né? E pensando na história do Clássico é que esse jogo se torna tão grande. Inclusive, é a primeira eliminação que o Corinthians consegue diante do Palmeiras fora do Campeonato Paulista, né? Todas as demais haviam sido pelo Paulistão, enquanto que o Palmeiras... Primeira que o Corinthians ganha do Palmeiras, né? Enquanto que o Palmeiras já havia conseguido isso no Brasileirão, Rio, São Paulo, Libertadores, tinha uma vantagem melhor, né, tirando o campeonato estadual. E por fim, novamente, a CBF odeia os jornalistas alagoanos, né, porque marcou os jogos de CSA e CRB quase no mesmo horário, né, 1 hora de diferença. Então, o segundo tempo de Vasco e CSA acabou ocorrendo concomitantemente ao primeiro tempo de CRB e Cruzeiro, mas no final das contas, ambos clubes alagoanos foram eliminados nesta instância. Uma campanha histórica de Alagoas que termina nas oitavas de final e com gostos diferentes, né? Porque a classificação do Vasco acabou sendo conquistada com tranquilidade, assim, pensando no que foi o jogo em São Januário, essa vitória por 3-1, primeiro tempo muito bom do Vasco, né? Assim, eu acho que uma qualidade do Vasco que particularmente eu não vi há muito tempo, assim, o Vasco tão dominante. O segundo tempo cai, mas natural também consequência da tranquilidade que o Vasco teve, e acho que também é um sinal positivo, né? Entre todos os questionamentos sobre o Vasco, todos os sofrimentos, você ter uma classificação tão contundente acaba sendo bastante importante para o time nessa sequência de competição. Já o Cruzeiro teve bem mais dificuldades para passar pelo CRB, né? Pese que era um jogo fora de casa, que se esperava mais, o Cruzeiro consegue construir 1-0 durante o primeiro tempo, né? Tendo bastante domínio do jogo, tendo as principais oportunidades, mas o CRB pressiona no segundo tempo, tem até a chance de empatar, e aí o Cássio acaba sendo o herói, né? Ele acaba defendendo o pênalti do GG já aos 41 do segundo tempo, e só nos acréscimos que o Eduardo faz esse gol dos 2-0, né? E consegue dar essa classificação para o Cruzeiro. O Cruzeiro também que acho que tem algumas dificuldades pensando em Copa do Brasil, né? O cenário no Brasileirão empolga, mas a campanha na Sul-Americana foi ruim, então a Copa do Brasil
surge também como um novo caminho, apesar desses problemas. E aí até, só para fechar o assunto Copa do Brasil, acho que de uma maneira geral, né, acabei falando de como está um cenário aberto para essa edição, pensando em Bahia, pensando no Botafogo, pensando naquilo que pode representar também para o Atlético Mineiro. Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, e acho que a Copa do Brasil também seria um título importante, pensando na reconstrução do clube nos últimos anos, né? Não faz tanto tempo assim que o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil, mas é um título que marca justamente essa derrocada que acabou acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil é a última alegria antes da derrocada do Cruzeiro. O Vasco, junto com o Corinthians e o Fluminense, são 3 times que também não conquistam a Copa do Brasil tem um hiato considerável, né? O Vasco em 2011, o Corinthians em 2009 e o Fluminense em 2009 e o Fluminense em 2007. Então tem essa questão de buscar o título novamente, e o próprio Atlético Paranaense, né, que passa também tendo uma conquista relativamente recente da Copa do Brasil, mas num contexto particular de Série B agora. Então acho que quem vencer essa Copa do Brasil vai ter pelo menos um motivo para tentar se motivar em relação a um ponto de virada, e o que esse título também traz em relação à própria condição financeira, né? Um dinheiro que acaba sendo bastante bem-vindo a quem avançar as próximas instâncias. E lembrando que o sorteio das quartas de final será realizado na próxima terça-feira, dia 12 de agosto, a partir das 10 horas da manhã. Eles anunciam às 10 da manhã, mas o sorteio começa lá para as 11, né? Porque tem muita enrolação, manda abraço para o presidente da federação XYZ, enfim, é um teste de paciência para o torcedor. E você sabe que o jornalismo existe justamente para o torcedor não ter que ver o sorteio, né? Sim. A gente vai ver e conta para eles. A gente não, né? Mas enfim, os jornalistas que cobrem o dia a dia. Pois é. E toda sexta-feira aqui no meio-campo é o momento KTO, né? Quando o Bruno Bonsante e o Felipe Lobo trazem as cotações mais interessantes no site da nossa apoiadora desde 2021. Já são quase 4 anos de parceria entre nós e a KTO. Vamos lá, 3 dicas. 2 do Campeonato Brasileiro. Primeiro, uma delas é simples, a vitória do São Paulo contra o Vitória. 4 rodadas seguidas com vitórias, né? Horrível. Triunfos. Mas, triunfos. A imprensa baiana usa isso. Pois é, e o Vitória tá numa... acho que o São Paulo é favorito para esse jogo. Eu acho que a odd de 1,58 para ganhar em casa é uma odd bastante interessante. Outro jogo é Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco é a primeira vitória do Vasco em 2 meses. O Atlético Mineiro, como a gente falou aqui também, né, tá começando a se recuperar. Acho que os dois vêm um pouco embalados pelas classificações na Copa do Brasil, e só 1 gol do Atlético Mineiro contra o Vasco, tá pagando 1,44. O Vasco sofreu gol em 6 das suas 8 rodadas como mandante. E o futebol europeu está de volta, né? Domingo, 11 da manhã, tem Community Shield, a famosa Supercopa da Inglaterra, e o Crystal Palace e Liverpool. E eu não sei exatamente o que as casas de apostas estão pensando, mas eles estão dando quase 1,60 pro Liverpool ganhar esse jogo, o que é bastante alto, né? Considerando que tudo que o Liverpool contratou e o que fez a temporada passada. Crystal Palace ganhou a Copa da Inglaterra, muito bom para ele, mas foi um time de meio de tabela. E acho que 1,60 para ganhar esse jogo. Mas acho que na verdade é 1,58, né, para ganhar o jogo. Eu peguei outra aposta, eu peguei mais de 1,5 gols do Liverpool a 1,61, só porque é um jogo de taça ali, né? Vai saber também começo de temporada, mas acho que 2 gols do Liverpool é bastante seguro. Eu peguei também Supercopa da Inglaterra, a famosa Community Shield, com vitória do Liverpool, tá 1,57. Pelo menos no momento que eu peguei, tava 1,57 a vitória do Liverpool. Tem amistoso também. No sábado tem um amistoso Newcastle e Atlético de Madrid. Menos de 2 gols e meio. Eu sei que amistoso é difícil apostar em gols, né? Em poucos gols, porque é amistoso.
mas menos de 2 gols e meio tá pagando 2,04. Enfim, achei interessante. E domingo já tem Eredivisie, o campeonato neerlandês, Ajax e Telstar. O Telstar está subindo para a primeira divisão depois de muitas décadas de ausência na Eredivisie. E o Ajax é sempre um dos candidatos, né? Apesar de ter derretido na última temporada. Mais de 3 gols e meio tá pagando no jogo inteiro, né? Tá pagando 1,86. Considero que o Ajax é bastante favorito, tanto que a cotação do Ajax para vitória é muito baixa, mas o número de gols de mais de 3,5 tá pagando 1,86. Achei interessante. É isso, e sempre lembrando, apostem com responsabilidade. Aqui são dicas de entretenimento, não de investimento. Se você estiver tendo qualquer sintoma de adição, procure ajuda profissional e aposte somente aquilo que você pode perder. E também, para ajudar o meio-campo, você pode assinar a newsletter e também assinar o canal aqui de YouTube do Meio-Campo. E lembrando que no plano centenário você tem acesso ao grupo de mensagens do Meio-Campo, com nós 4 presentes. E não precisa assinar a newsletter, porque você já recebe a newsletter também. Você recebe a newsletter, e na terça passada, que foi a edição paga, o Leandro Stein teceu loas à Rainha Marta, que está entre as 25 finalistas da Bola de Ouro. E é essa a próxima pauta dessa edição, né? Falar um pouco aí da premiação, que já tem os 25 finalistas no masculino e as 25 finalistas no feminino. Acho que uma coisa que chama atenção nessa lista é... Vai ter um campeão novo, né, da Bola de Ouro, que eu acho que é bastante interessante. E acho que a gente está vendo, né, uma renovação no futebol europeu muito clara nessa lista. Eu não percebi nenhum grande jogador que ficou fora, nenhum grande absurdo na lista de primeira vista. Depois eu fui dar uma olhada na listas de snubs e tal, e o nome mais, assim, que eu falei, talvez é o do Barcola, mas já tem, 38 jogadores do Paris Saint-Germain entre os finalistas, então, uma hora, né, você tem que cortar. Poderia colocar, talvez, o Isaac, o Julian Álvares, também fizeram boas temporadas, mas acho que, no geral, é uma boa lista, e com base, né, na temporada do futebol europeu, eu diria que um top 5, assim, tem 2 jogadores do PSG, o Dembélé e o Vitinha, 2 do Barcelona, o Rafinha e o Lamine Yamal, e o Salah. Eu acho que difícil fugir disso. Acho que dá para conversar sobre o Lautaro Martinez também, que também fez uma boa temporada, uma excelente temporada, mas no fim acabou, né, não conseguindo, nas últimas fases da Champions League principalmente, e do Campeonato Italiano, por questões físicas também, né, não conseguiu manter um ritmo altíssimo que ele teve durante a temporada, mas acho que no geral vai ser interessante ver essa Bola de Ouro, porque ela parece bastante aberta, né? Mais aberta do que a gente teve em anos recentes, mesmo já no pós-Messi e Cristiano Ronaldo. Acho que é uma lista que um prêmio que pode meio que ir para qualquer lado, até pela natureza coletiva, né, do time do PSG. Sobre a Bola de Ouro, eu confesso que nos últimos tempos eu tenho gostado mais de ver essa pré-lista do que necessariamente de acompanhar a discussão sobre o vencedor. Tudo bem que essa pré-lista nem sempre é unânime, muitas vezes oculta nomes importantes, mas é legal ver o reconhecimento por esses caras, né? Acho que no fim das contas é o que fica, assim, você no futuro olhar essa lista e ver gente que foi bem, que mereceu reconhecimento, que estava ali no bolo dos melhores jogadores, né? E aí, só para citar o exemplo, na lista masculina, você ter, por exemplo, McAllister, eu acho bem legal, porque fez uma temporada excelente e está ali reconhecido entre os melhores. Você pensar no próprio Kvaratskhelia, né? Assim, não que seja inédito, mas essa mudança dele de ares, a maneira como ele impactou positivamente. O Olise, que foi um cara que jogou muito bem na temporada, mas eu tinha minhas dúvidas se receberia essa visão. O próprio McTominay, né, que jogou demais, foi o melhor jogador da Série A, está contemplado agora na lista da Bola de Ouro. Gyökeres também, que
tem uma inflada por conta da transferência, mas o que ele vinha jogando em Portugal era nível de fato de ser reconhecido entre os melhores. E na bola de ouro feminina, assim, o que me chama atenção também é você olhar as nacionalidades das jogadoras, né? Você vê países diferentes nessa listinha de candidatos, porque tem a do Mornay do Lyon, que é haitiana, que está entre as finalistas, que está entre as indicadas. Você tem a Chawinga também do Lyon, que é de Malawi nessa lista. Enfim, você tem a Banda do Orlando Pride, que não é também uma novidade entre as melhores do mundo, mas é uma jogadora de Zâmbia. Então é legal também pensar nessa penetração do futebol feminino. E aí de outros nomes, assim, que eu acho que vale destaque, na lista do Copá tem o Estevão, e também tem alguns jogadores que acho que tem potencial, que chamam atenção a partir da presença nessa lista, né? Acho que mais gente vai olhar para eles, vai tentar entender por que eles estão, e isso pode ser positivo. E aí cito principalmente o Boadi do Lille e o Rodrigo Mora do Porto, né? Que são dois jogadores bastante talentosos que vão ter esse reconhecimento. Na lista do Prêmio Yashin, o Chevalier, que eu acho um goleiraço, assim, eu gosto muito dele no Lille, tanto que está sendo especulado, né, se o Donnarumma sair do PSG, ele é o potencial candidato a assumir a meta do PSG, tá nessa lista, é bem legal. E o próprio Matsels, né, do Nottingham Forest, que fez uma senhora temporada na Premier League, mas aí você tem, igual o Sommer ser reconhecido, eu acho bacana também, porque é um cara que está em alto nível há muito tempo e faz de fato um trabalho excepcional na Internazionale, né? Pensando no Prêmio Yashin feminino, também boas goleiras, e a Hannah Hampton, que pegou demais na Eurocopa, acaba tendo esse destaque especial. E dos brasileiros, né? Para falar ainda do Botafogo, com essa candidatura de time do ano, também é bastante interessante. E pensando nos técnicos ainda, só para fechar, nos técnicos do masculino, eu vou ser sincero que eu não entendi muito bem a presença do Maresca. Acho que Conte, Luiz Henrique, Hansi Flick e Arne Slot eram meio obrigatórios. O quinto elemento era solto, e aí o Maresca, sei lá, para mim não casou muito. Tudo bem que ele ganhou o Mundial de Clubes, mas não acho que o trabalho dele merecesse estar nesse patamar de ser considerado um dos 5 melhores técnicos do ano. E no feminino, embora eu tenha uma torcida para que treinadoras mulheres ganhem o prêmio feminino, né? Acho que isso, enfim, a gente deveria ter mais treinadoras mulheres treinando as equipes femininas. Isso tem sido uma mudança de cenário até relativamente recente. O Arthur Elias faz um trabalho excepcional na seleção brasileira e merece estar entre os 5, né? Pensando até no que abarca nesse período, pensando no que foi a participação do Brasil nas Olimpíadas e a própria conquista da Copa do Mundo, também é um reconhecimento merecido para ele. É curioso, porque a lista dos nomes, né, dos jogadores, agora que a gente não tem nomes que atraiam magneticamente assim, todos os votos, como Messi e Cristiano Ronaldo, que não era nem injusto, né, porque eles eram tão melhores assim, que era normal que se já pensasse em votar neles automaticamente. E agora que a gente não tem isso, e não teve nomes muito destacados, assim, de uma maneira muito marcada nos títulos. Então, o título do Paris Saint-Germain, muita gente vai falar do Dembélé, mas o Doué meteu 2 gols, foi o destaque. O Barcola, que o Bonsa citou, começou como um grande destaque e terminou no banco do PSG. Assim. Então é uma loucura pensar. Mesmo entre os jogadores do PSG, é difícil escolher um, né? Você vai premiar um. Pra mim é o Vitinha, só que ele uma das posições mais injustiçadas que tem, né? Pois é, então é difícil premiar um jogador só, né? Assim, no PSG, um PSG que se destacou pela coletividade, né? E mesmo tem outros nomes, por exemplo, o Harry Kane tá aí e ganhou o primeiro título e tal, e de novo ele foi um jogador muito importante no Bayern, né? Fez uma temporada muito boa de novo. Aí você tem o Rafinha, que a gente falou várias vezes. Foi pra mim o jogador mais decisivo do Barcelona na temporada, mais decisivo. O que mais tirou o Barcelona de situações difíceis foi o Rafinha. Mas quem jogou mais bola, pelo menos na segunda metade da temporada, que foi mais atraente assim de ver, e o jogador mais legal de ver, foi o Yamal.
Então é outro de dois do mesmo time que concorrem e que tem motivos diferentes para concorrer, né? Então é uma lista... Você tem Scott McTominay, que foi o melhor jogador da Série A. Num Napoli que liderou o Napoli rumo ao título, assim, um título super importante para o Napoli. E sem esquecer que o Salah foi, assim, no mínimo até fevereiro ele era meio barbada para ganhar. Aí depois as coisas meio que pro Liverpool ele caiu na Champions League, e aí o próprio final de temporada do Liverpool, como o resto dos concorrentes também não conseguiu acompanhar, o próprio Liverpool tirou um pouco o pé, então a reta final de temporada do Liverpool foi meio que aos trancos e barrancos ali, porque já estava um pouco já estava meio garantido que ia ganhar, então não precisou jogar o tempo todo no limite como estava até janeiro, fevereiro, né? Então isso perdeu, a sensação que ficou no final da temporada é diferente, né, do que era até ali, mas acho que seria um voto completamente justificável o Salah, né, considerando a temporada que ele fez e a importância que ele teve. Então, por tudo isso, eu acho que vai ser uma votação muito dividida. Eu não vejo favoritos tão claros assim. Muito provavelmente vai ter jogador do PSG na lista final, dos 3 ali, porque o título da Champions sempre tem um peso muito grande, mas, sinceramente... não me parece nada óbvio assim. Qualquer um desses jogadores que eu citei, eu acho que seriam votos justificáveis. Você consegue pensar em razões para votar neles, em todos eles por motivos diferentes, e todos eles meio que merecem, né? Agora é estranho pensar que, por exemplo, agora o Vinícius Júnior está na lista, e eu acho que o Vinícius talvez tenha sido uma das piores temporadas recentes, né? Pensando desde dos 2 títulos que ele decidiu ali na Champions League, né? Que fez gol, inclusive, nas 2 finais. Essa temporada não foi tão boa, né? Do Vinícius, assim, comparada a essas últimas. Então, talvez o Vinícius seja um pouco isso de chegar um pouco no embalo das últimas temporadas, de terem sido tão boas, né? Mas... acho que até no Real Madrid o Mbappé fez uma temporada melhor do que a dele, ainda que coletivamente o Real Madrid tenha sofrido, né? Mas eu acho que o interessante da bola de ouro, desse prêmio individual, nesse caso é isso, porque agora que a gente não tem mais o Messi e o Cristiano Ronaldo, e a gente teve títulos com protagonistas espalhados, né, no time, não teve um protagonista tão centralizado, talvez a votação seja interessante nesse sentido, e eu acho que o mais difícil de tudo vai ser montar o time da temporada, que normalmente é a votação feita pela FIFA Pro, pelos próprios jogadores, né? E eu acho que fazer o time da temporada é uma missão bem mais difícil, porque você tem muitos bons jogadores em várias posições, né? Considerando os indicados, vai ser tipo PSG mais 2, né? Basicamente... vai ter muito do PSG, né? Mas isso eu acho, pelo menos eu acho interessante de ver que tem uma diversidade aí, como o Stein destacou no feminino, né? Com muitos países e tal, mas se no masculino a diversidade de países e não é tão grande assim, mas pelo menos eu acho que tem um número de jogadores. Você tem o Denzel Dumfries indicado, que, assim, é uma coisa curiosa também. Não que ele não mereça, tá? Fez uma grande temporada. Mas, enfim, eu acho mais difícil de você prever o que vai acontecer. Imagino que tenha cotações aí para todos esses nomes, mas eu acho que ali tem muitos nomes que são justificáveis de se escolher, e quero ver como é que vai ser isso, né? Eu acho que é diferente daquele ano que o Rodri ganhou, que me parece que claramente assim foi uma coisa para não dar pro Vinícius Júnior, né? Assim, e eu digo os votantes, né? Quiseram não escolher alguém para não votar no Vinícius Júnior, ainda que o Rodri tenha feito uma temporada boa naquela, mas a anterior tinha sido melhor, enfim. Eu acho que não vai ter injustiça, meu ponto é esse. Eu acho que não vai, eu imagino que não vai ter uma grande injustiça dessa vez. O McTominay, aliás, primeiro jogador escocês nomeado desde 87 para a Bola de Ouro. Nossa senhora, hein? Faz tempo. Quem foi em 87?
Dalglish, foi o... será? Não foi o Dalglish. Foi Não, o Dalglish Eli já McCoist. Dalglish já era técnico. Já era técnico. O Billy Bremer também Só chegou, técnico, né? A concorrer, né? Assim, acho que a Escócia teve muitos jogadores que ficaram entre os melhores do mundo, né? Não só o Graeme Souness também, né? Teve e outros ali daquela época que poderiam ter concorrido, que depois meio que a Escócia que não chega a uma Copa do Mundo desde 98 talvez ajude a explicar essa ausência, né? E a gente passa agora para uma última aqui do mercado de verão na Europa, já que o Íñigo Martínez está deixando o Barcelona em direção ao Al Nassr, que também quer o Kingsley Coman. Uma beleza do mercado é que todo mundo que está precisando de dinheiro bate ali na porta dos times árabes, dos sauditas especificamente, né? E pergunta, escuta, você não quer levar algum jogador meu? Não, pra dar uma... Eu até vi uma matéria, eu agora, não sei se foi no Atlético ou no Guardian, provavelmente no Atlético, como o Bonsa diz, a probabilidade é maior, mas falando como os times ingleses, né, no caso, estão ganhando muito dinheiro com os sauditas, e que são os donos do Newcastle. Então, meio que se isso não estaria prejudicando o Newcastle, porque vários desses jogadores, assim, pensando no ponto de vista da gestão do Newcastle, o PIF, né, que é o fundo de investimento saudita, é dono do Newcastle e dono dos 4 principais times sauditas, e esses 4 times sauditas estão comprando muitos jogadores dos times ingleses e acabam financiando os times ingleses que agora estão tentando comprar o jogador do Newcastle, no caso do Liverpool, com o Isaac. Então é curioso, mas é que eu não acho que os sauditas pensem muito nisso, não. Acho que eles não estão... Aliás, eles não devem estar nem um pouco preocupados com isso. Não é uma questão. Não me parece que seja. Os sauditas não precisam comprar jogador do Newcastle para dar dinheiro pro Newcastle, né? Eu acho que esse é um ponto principal, assim. É um ponto essencial dessa discussão. E também, assim, eles... até por uma questão de regulamento, se você compra do Newcastle... Na verdade, acaba contando menos, porque é do mesmo dono. Tem uma regra disso, né? Então, porque, por exemplo, o Isaac... Na verdade, é que tem que ser contado como valor de mercado. O valor de mercado e não o valor pago, né? Da Premier League, isso. Pois é, então o que provavelmente daria menos, porque quando você contrata um jogador em alta, você paga mais do que ele vale. Isso é o básico de qualquer situação. Quando você compra o Isaac, quando ele está no melhor momento da carreira, você não paga exatamente o que ele vale. A gente já falou de mercado aqui, né? Mercado é quem está disposto a pagar, vai pagar o que tem, né? E o que quer para quem quer vender. E quem quer vender vai escolher o preço que está disposto a aceitar. E normalmente, quando você está falando do Gyökeres, do Isaac, esses jogadores em alta, você vai vender por mais do que eles supostamente valem, né? Que jogador de futebol ser avaliado em valor de mercado é meio que igual obra de arte, né? Depende de quem quer comprar e depende de quem quer vender. O valor é absolutamente subjetivo. Mas eu achei curioso porque, de fato, os times sauditas meio que estão ajudando a financiar o futebol europeu de alguma forma, com transferências super caras e às vezes ajudando a comprar jogadores que ninguém quer comprar, né? Ou que, digamos, por exemplo, no caso que ninguém pode comprar, né? Que ninguém está disposto a pagar o que eles estão, né? Porque, por exemplo, a gente falou no caso do Liverpool, que tem o Nunes, que estava sendo cogitado, o Napoli queria. Só que o Napoli tinha 2 problemas. O Napoli não queria pagar o que o Liverpool exigia, e o Napoli não queria pagar o salário que o Nunes recebe no Liverpool. Queria pagar menos do que ele recebe e ele não quer. Então, virou um problema. A Arábia Saudita chega para resolver isso. Paga o que o Liverpool quer e paga mais do que ele ganha no Liverpool. Então, olha só, todo mundo está ganhando do ponto de vista financeiro, né, nesse caso. Então, é um pouco isso. A minha dúvida, Matias, é quando que isso vai se regular. Porque vai chegar um momento que, por exemplo, os jogadores que saem da Arábia Saudita... Porque, por exemplo, o Nunes é um jogador jovem. Ele não vai ficar lá para sempre, imagino. Quando ele voltar... Como foi o caso do Gabri, por exemplo, que voltou pro Porto, né? Depois de sair do Celta,
ele teve que ter um corte de salário, ele teve que aceitar receber muito menos do que ele recebia na Arábia Saudita. Eu não sei quando isso vai acontecer, porque vai ter um momento que esses jogadores, o jogador ou não vai querer ir para a Arábia Saudita, e aí ele vai ter que escolher ganhar menos, ou então as coisas vão ter que ter algum tipo de regulação. Porque foi o que a gente falou na época do Neymar. Quando o Neymar deixou o PSG, muita gente falou, ele não tinha opção. Ele tinha opção. A opção era ganhar menos, em termos de salário. Se ele oferecesse para alguém, escuta, sei lá, Newcastle, Chelsea, eu aceito ganhar menos. Porque ele ganhava um salário que ninguém na Europa paga, tá? Ele ganhava 30 milhões de euros por temporada. Na Itália, um grande salário é de 7 milhões de euros por temporada. Só para ter um nível de comparação. Se ele falasse para alguém, se ele falasse para Juventus, que agora, inclusive, tem uma especulação muito maluca que não tem nenhum sentido dele ir para Juventus, do Neymar, né? Sair do Santos para Juventus. Mas se ele chegasse na Juventus e falasse, Juventus, eu aceito ganhar 7 milhões por temporada, certamente a Juventus cogitaria contratar o Neymar naquela época, né? Porque, enfim, pelo valor que a gente está disposto a pagar, eles aceitam. Então, meu ponto é esse, assim. Existe um universo que as coisas vão ter que ser reguladas, e eu não sei se é uma evolução do fair play financeiro, de alguma forma, ou a questão dos tetos salariais, que o Bayern de Munique já fala há muito tempo, porque vira um problema depois, né? Porque acontece nesse caso do Liverpool, de um jogador que chegou muito valorizado, com um salário muito alto, e agora ninguém quer pagar o salário dele, né? Nem o próprio Liverpool. E aí o único lugar que você desova o jogador, né? Porque é quase isso que eles estão fazendo, é a Arábia Saudita. Não sei como isso... Claro que os sauditas não estão pensando em sustentabilidade financeira, né? Mas eu fico imaginando onde isso vai dar, porque uma hora eles podem cansar de brincar, e o histórico mostra que esses paraísos de jogadores pagando salários altos e taxas de transferência altas não duram para sempre, né? A gente já viu isso acontecer em vários desses mercados, desde o Japão, China, o próprio Oriente Médio, em vários desses países. Enfim, quero ver onde isso vai dar, porque eu tenho a sensação de que uma hora isso vai acabar, né? Não dá para ficar sendo assim sempre. E passando rapidamente aqui por um giro sudaca e outro europeu, ontem começou a 4ª rodada do Clausura na Argentina. O Rinácia La Plata, o São Lourenço e o Estudiantes venceram, e o Pincha, que havia estreado no campeonato com derrota para o União de Santa Fé, emendou 3 triunfos consecutivos e é o líder do Grupo A, enquanto que o invicto São Lourenço lidera a outra chave com 2 vitórias e 2 empates, mas ainda pode ser ultrapassado em pontos pelo Riestra e o River Plate, que jogam nos próximos dias. Falando no Estudiantes, o jogador Santiago Arzamendia foi questionado por ter um símbolo do Cerro Porteño, que é o próximo adversário do clube argentino na Libertadores, em sua garrafa térmica. O meia declarou que foi um presente e inclui todas as equipes que ele defendeu na carreira. Na verdade, ele é lateral esquerdo, né? E foi revelado pelo Ciclone, já que nasceu próximo da fronteira com o Paraguai, no qual atuou por 7 temporadas somadas em 2 passagens pelo bairro Obreiro, intercaladas por empréstimo ao Cádiz. Ele chegou a La Plata no ano passado, conquistando o troféu de campeones. E anteontem, quarta-feira, dia 6 de agosto, um show da banda argentina Damas Grátis em Bogotá foi cancelado por brigas entre torcedores do Milionários e do Santa Fé. Uma pessoa morreu e mais 5 ficaram feridas. E nessa sexta-feira temos aí o começo do campeonato português, já que o campeão Sporting visita o Casa Pia, já sem o craque Gyökeres. Mas com Luís Soares, que foi contratado, né, para ser o substituto do Gyökeres, que fez 27 gols na última edição da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Na primeira divisão ele não faz tanto assim, mas é um jogador, já tem 27 anos, mas é uma reposição aí pro Sport, né, no Campeonato Português, que
acho que ter sido, na última temporada foi sem dúvida, né, o time mais foi campeão. E foi, nesse momento parece o time mais bem colocado de Portugal, à frente de Benfica e Porto, apesar de ter perdido também o Rubem Amorim, né, mas é um time que tem feito um bom trabalho. Então começa aí mais uma temporada com o Sporting, acho que principal candidato ao título. O Campeonato Turco também está começando, que agora virou uma grande Liga das Estrelas, né? Então, um monte de gente indo para lá também. O Stein vai escrever, inclusive, na newsletter dessa sexta-feira sobre a grana do futebol turco, da onde que ela está vindo. E outros campeonatos que começam são o holandês e a segunda divisão inglesa, onde as celebridades finalmente chegaram. Agora temos o Birmingham do Tom Brady e o Wrexham do Deadpool brigando por vaga na Premier League, junto com os rebaixados da temporada anterior, né? O Ipswich, o Leicester e o Southampton, que caíram e também já são os favoritos para subir, mas ainda tem outros clubes importantes ali também na briga. Aliás, eu não fazia ideia que a Eva Longoria é acionista do Necaxa. Ah, ok. Bom, pro Necaxa. Sobre o Campeonato Português, só dar um destaque também, porque o Sporting acho que é de fato o favorito ao título pela continuidade, mas o Benfica e o Porto foram dois times que me agradaram mais no mercado. Assim, né? O Benfica teve algumas movimentações boas e acho que o Mundial também colocou pressão nos dois, né? O Benfica, enfim, contratando o Barrenetxea, contratando o Richard Rios e deu uma resposta positiva, sobretudo conquistando a Supertaça contra o Sporting, mas também largando bem nessas preliminares da Champions, né, num confronto difícil contra o Nice, acabar fazendo 2-0 no jogo de ida, foi um resultado excelente para o Benfica na França. E o Porto, que é um time que, assim, eu tenho muita curiosidade para ver como é que o Porto vai se desenvolver nessa temporada, né, a temporada passada acaba sendo caótica entre mudança no comando técnico, mudança na presidência, a morte do Pinto da Costa. A semana foi uma semana difícil, né, com o falecimento do Jorge Costa, que foi um capitão histórico do Porto, né, um grande símbolo do Porto nos anos 90, e aí capitão do time do Mourinho nas conquistas da Copa da UEFA e da Champions, e era um diretor de futebol ainda, mas eu tenho curiosidade para ver como é que o Porto vai se portar. Desculpem pela cacofonia, foi involuntária, com o Francesco Farioli no comando, né? Porque é um treinador de ideias ofensivas, tem uma carreira um pouco de altos e baixos, se a gente for considerar o que não deu certo no Ajax na temporada passada, mas acho que pode trazer um pouco esse futebol ofensivo, e ainda que, se a gente for olhar por nome, a principal contratação do Porto nessa temporada seja o Luuk de Jong, né? Que chegou de uma maneira surpreendente. O Porto ele tem muitos jovens talentosos, né? O Froholt já começou a mostrar serviço, tem a própria contratação do Gabri Veiga, tem o Rodrigo Mora que eu citei, enfim, que é um cara de muito talento, tem o Samu no ataque, então eu tenho curiosidade para ver como esse projeto jovem do Porto também pode se desenvolver. E só a título de curiosidade, né, na quarta-feira passada, o Karol Nawrocki foi empossado presidente da Polônia e o político conservador participou na sua juventude de um vídeo viral em 2009, no qual 70 ultras do Lech Poznan e do Lech Gdańsk cada brigaram em uma zona rural, né? E o novo chefe de Estado polonês também tem tatuados em seu torso os símbolos do clube de Gdansk e do Chelsea também, além de outras acusações que pesam sobre o seu passado, inclusive de cafetinagem. É isso. Deus do céu. A gente volta. Esse foi. Eu não esperava, assim, sincero que eu esse final. Esse final foi espetacular. Esse é o gancho, É isso. Pra saber mais, o cliffhanger, na verdade, com Matias Pinto e Felipe Nobre Figueiredo, porque você vai saber muitas outras curiosidades interessantes e, além de curiosidades interessantes, informações realmente
muito importantes da política internacional. É isso, estou terminando de editar, inclusive, daqui a pouco. Na verdade, hoje vai atrasar um pouco, porque o Felipe ainda tem uma entrevista a fazer, mas até o final de semana o programa está no ar também. Não, infelizmente não. Não, o que eu adorei, só para vou dar um palpite aqui, Matias. O que eu tô adorando dessa coisa aqui é o Trump falando que bilhões de dólares estão entrando por causa do tarifaço. Ele só não conta que quem paga são os americanos. Pois é. Né? A tarifa quem paga é americano. E ele vende a história que quem paga é quem exporta, que não existe. Né? O mercado consumidor que está absorvendo isso aí. É isso. Acho bonito que os trouxas aplaudem, né? Mas é isso. Só um pitaquinho. Mas é isso. A gente volta na segunda-feira que vem, a partir das 19h30, com mais uma edição do podcast Meio Campo. Tchau, tchau.